He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me, for He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me. The sermon An Ensign was delivered on Friday evening, January 19th, 1962, at the Jesus Name Church in Phoenix, Arizona, United States. O sermão Um Estandarte foi pregado no dia 19 de janeiro de 1962, sexta-feira à noite, na Igreja do Nome de Jesus, em Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Thank you, Brother. Thank you very much. Good evening, friends. Let's certainly appreciate that fine introduction by Brother Outlaw, and it's mutually felt between us. And I'm happy to be here in this tabernacle tonight, back here in Phoenix, and listen to these wonderful songs and this lovely little choir. Obrigado, irmão Outlaw. Muito obrigado. Boa noite, amigo. Com certeza apreciei essa fina apresentação pelo irmão Outlaw, e é um sentimento mútuo entre nós. E estou contente em estar aqui neste tabernáculo esta noite, de volta aqui em Phoenix, e escutar estes maravilhosos cânticos e este admirável coralzinho. I was just looking them all over. I'm so critical of some of the way people do and dress in these last days. I kind of have to admire this little clean-faced bunch of women up here. Looks real good to me, and I'm certainly thankful for them. God bless them. Eu os estava examinando bem. Sou tão crítico quanto a certas maneiras das pessoas agirem e de se vestirem nestes últimos dias, que tenho mesmo de admirar este grupinho de mulheres de rosto limpo aqui. E parece muito bom para mim. Com certeza fico grato por elas. Deus as abençoe. And to Brother Outlaw and his son, I remember when I was here, the boy was just a little bitty fellow. And now here he is, I think, married, perhaps got a family. And just shows that don't take long for it to pass, does it? They're just certainly drifting on down the way. But there's one glorious thing that we are looking forward to, the day that we will see our Lord Jesus, and then we'll all be changed then. E quanto ao irmão Outlaw e seu filho, lembro-me que, quando estive aqui, o rapaz ainda era pequeno. E agora aqui está ele, eu acho que casado e talvez tenha uma família. E mostra que não demora muito para passar, não é? Com certeza a correnteza vai nos levando, mas há uma coisa gloriosa que estamos esperando, o dia em que veremos nosso Senhor Jesus, e então todos seremos transformados nesse tempo. They said Sister Waldrop was here tonight, the lady that was healed with cancer. I called her name the other night. Where is she at? Is she here in the building now? Yes, Sister Waldrop. Yes, and Brother Waldrop too. We're certainly glad to have you in the service tonight. Disseram que a irmã Waldrop estava aqui esta noite, a senhora que foi curada de câncer. Eu mencionei seu nome a outra noite. Onde ela está?
Está aqui no edifício agora? Agora? Sim, irmã Waldrop, sim, e irmão Waldrop também. Estamos sem dúvida alegres em tê-los no culto esta noite. I believe I see Brother and Sister Evans from Macon, Georgia, over here on the left-hand side, all the way from Macon here. And this little Greek brother sitting here in front, I can't think he's all the way from Greece, so I met him not long ago. And Eddie, I believe, isn't it? Or am I? David. I appreciate that Bible and so forth that you sent me just recently, that book. And I thank you very much, brother. Creio que vejo o irmão e a irmã Evans de Macon, Georgia, aqui à esquerda, de lá de Macon até aqui. E este irmãozinho grego sentado aqui em frente, não consigo me lembrar, ele é de lá da Grécia, de modo que não faz muito que eu conheci. E Eri, eu creio, não é? Ou estou... David. Obrigado por aquela Bíblia e tudo mais que o irmão me enviou recentemente, aquele livro. E lhe agradeço muito, irmão. And many of our friends, there's another group from Georgia, Brother ST, I call him, I believe, or TS, on this side. And I was happy to see Brother Williams' boy. How many times did he request me to pray for him? And hear him stand up here testifying like that tonight has certainly thrilled my heart for that. E muitos de nossos amigos, há outro grupo da Geórgia, irmão ST, eu chamo, eu creio, ou TS, deste lado. E fiquei contente em ver o filho do irmão Williams. Quantas vezes ele me pediu para orar por ele e ouvi-lo testificar assim, de pé aqui esta noite, sem dúvida emocionou o meu coração também, por isso. Coming in, I met Brother McAnally out there, my old friend. I get to see him pretty near every time coming down. He's just so many of our friends here. Chegando, eu me encontrei com o irmão McAnally lá fora, meu velho amigo. Eu consigo vê-lo praticamente toda vez que venho. Há tantos de nossos amigos aqui. Hearing the testimonies from healing, it brings me to think of this. A few moments ago, I made a long-distance call to Brother Tommy Hicks, who's in Washington, or in Oregon, rather, wanted me to come take his place this week. Ouvindo os testemunhos de curas, isto me leva a pensar nisto. Faz alguns momentos fiz um chamado de longa distância ao irmão Tommy Hicks, que está em Washington, ou em Oregon, melhor dizendo. Queria que eu o substituísse esta semana. His brother and his sister-in-law and the whole family was killed instantly this afternoon down in Mexico. And he has to go down to identify his brother and make all the arrangements and so forth. And I certainly have a feeling for Brother Hicks. Had to do the same thing a few weeks ago for my mother, and I know just how he feels. Seu irmão e cunhada e a família inteira foi morta instantaneamente esta tarde lá no México. E ele tem de ir identificar seu irmão e fazer todos os preparativos e assim por diante. E com certeza sinto muito pelo irmão Hicks. Tive de fazer a mesma coisa faz algumas semanas por minha mãe. E sei exatamente como ele se sente. And so I believe at this time, as we are all associated together as one great Christian body of people, I believe it would be real nice if we would just bow our heads a moment and offer prayer for the comfort of Brother Hicks in this hour. E assim, eu creio que nesta ocasião, sendo que estamos todos unidos como um grande corpo cristão de pessoas, creio que seria muito amável inclinarmos a cabeça por um momento e oferecermos oração para consolo do irmão Hicks nesta hora. Our Heavenly Father, we are bringing before Thee now as a group of people that are pilgrims and strangers, sojourners, professing that this is not our home. We are citizens of another great kingdom that shall come, that Jesus taught us to pray, Thy kingdom come, Thine will be done. Nosso Pai Celestial, estamos trazendo perante Ti agora como um grupo de pessoas que são peregrinas e estrangeiras, ficando por pouco tempo, professando que este não é o nosso lar. Nós somos cidadãos de outro grande reino que virá, que Jesus nos ensinou a orar. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Father, tonight, one of our brothers, Brother Tommy Hicks, your servant,
sadness is floating across the wires to his ears. His precious brother, believing he was an unsaved boy, and his wife and little ones, all was just destroyed today by an automobile accident. And our brother is in the air now, flying to meet up the body of his precious brother. Pai, esta noite, de nossos irmãos, o irmão Tommy Hicks, teu servo, a tristeza está chegando do outro lado dos fios aos seus ouvidos. Seu precioso irmão, crendo que não era um rapaz salvo, e sua esposa e pequeninos, todos foram simplesmente destruídos hoje por um acidente de carro. E nosso irmão está no ar agora, voando para receber o corpo do seu precioso irmão. I pray for Brother Hicks, Lord. I pray that your Spirit be upon him and help him, comfort him, and may the great hand of the living God reach down and give him sustaining grace in this hour. Eu rogo pelo irmão Hicks, Senhor. Rogo que teu Espírito esteja sobre ele e o ajude. Consola-o. E que a grande mão do Deus vivo se estenda e lhe dê graça sustentadora nesta hora. Feeling the sharp feeling myself, Lord, just a few weeks ago, something similar happening. And I feel sorry for him, and I pray that you'll comfort him in every way that you can, Father. We ask this in Jesus' name. Amen. Sentindo eu mesmo esse sentimento doloroso, Senhor, de apenas algumas semanas atrás, algo semelhante que aconteceu, e sinto muito por ele. E rogo que tu o consoles de todas as maneiras que possas, Pai. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. There's just so much to be said, so little time to say it. We're terribly sorry tonight at people standing inside, outside, and around the walls of the church. Há simplesmente tanto para ser dito, tão pouco tempo para dizê-lo. Sentimos muito esta noite de que pessoas estejam em pé, dentro, fora, ao redor das paredes da igreja. Now this next week, next Thursday, starts a convention up here at the Ramada. I believe I pronounced that right. Up on the right-hand side of East Van Buren Street. And the Ramada, it's kind of a big hall there with enough seating room to seat 2,500 people. Agora, esta próxima semana, próxima quinta-feira, começa a convenção aqui no Ramada. Creio que pronunciei certo. Subindo do lado direito da Oeste, ou Rua Van Buren Leste, e o Ramada tem um grande salão lá com acomodações suficientes para acomodar 2.500 pessoas. And it has been deemed a great privilege to me to be invited here by the Full Gospel Businessman's Fellowship, to which I have spoken over most of the world for them. And they invited me here to this convention, Brother Williams and the president here of this chapter, and many of the fine men. E para mim, tenho considerado um grande privilégio ser convidado aqui pelo companheirismo dos homens de negócios do Evangelho Pleno, que tenho pregado na maior parte do mundo para eles, e me convidaram aqui a esta convenção, o irmão Williams e o presidente aqui desta subdivisão, e muitos dos ótimos homens. And we're expecting a great time up there, and there's going to be some fine speakers, as I understand, to be there. And I understand that it's going to be my great privilege to speak to the Saturday morning breakfast. And if that be so, I want to speak on the subject, the worst man I ever found. E estamos esperando uma grande ocasião lá, e haverá uns oradores muito bons, pelo que entendo, para estarem lá. Entendo que será meu grande privilégio falar ao café da manhã de sábado. E se for assim, quero falar sobre o tema O Pior Homem que Já Encontrei. Assim... And then, Sunday afternoon, I'm to speak again, to address the body of believers there Sunday afternoon. All through the week, I've got church to church, church to church, sometimes 2 in a day. And so, to visit my brethren. And I certainly deem it a privilege, friends, to get to meet the different organizations. E então, no domingo à tarde, é para eu falar novamente, falar ao corpo de crentes lá no domingo à tarde.
A semana toda tenho de ir de igreja em igreja, igreja em igreja, às vezes 2 num dia, e assim para visitar meus irmãos. E sem dúvida considero um privilégio, amigos, poder conhecer as diversas organizações. And here a long time ago, this would almost have been impossible to get the people together of the different phases and organizations. But God is so wonderful. He's just worked it around so that all of them now are beginning to fellowship one with another and forgetting their little differences and pressing on towards the mark of the high calling. That's certainly fine. I'm very grateful to God to see that. And now may it just continue to grow is my prayer. E aqui, muito tempo atrás, seria quase impossível reunir as pessoas das diferentes fases e organizações. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele simplesmente inverteu isso, de modo que todas elas agora estão começando a ter companheirismo umas com as outras, e esquecendo suas pequenas divergências, e prosseguindo para o alvo da soberana vocação. Isso, sem dúvida, é ótimo. Estou muito agradecido a Deus em ver isso. E agora que isto simplesmente continue a crescer, é a minha oração. Brother Outlaw, as he just said, was the first one to invite me to Phoenix. I come here many years ago with Brother Kidson. And we had a great meeting. That meeting was a red letter mark in my life. O irmão Outlaw, como ele acabou de dizer, foi o primeiro a me convidar a Phoenix. Vim aqui muitos anos atrás com o irmão Kidson. E tivemos uma grande reunião. Aquela reunião foi um marco na minha vida. They didn't have tape recorders then. They had a little sound scriber. And they made record, and I've still got the records. It was from Brother Outlaw's church and from Brother Garcia's church over there. The little Spanish choir that sang in Spanish like these do in English. Não tinham gravadores então. Tinha um pequeno gravador de disco de vinil e faziam gravação. Eu ainda tenho as gravações que eram da igreja do irmão Outlaw e da igreja do irmão Garcia lá. O pequeno coral de latinos que cantava em espanhol, como estes cantam em inglês. And every once in a while we get kind of lonesome at home, and I kind of get the blues to see the folks out at Phoenix, and I put that record on and play it, and it's pretty near worn out, but I just know it so well that I know every little time it's going to jump and skip a line and so forth, so I just stay right with it. E de vez em quando sentimos saudade em casa e eu fico meio melancólico para ver o pessoal. Veja, o pessoal de Phoenix. Eu ponho aquele disco para tocar, vocês sabem. E vocês... Está bem gasto agora, mas eu simplesmente o conheço tão bem que sei cada vez que vai saltar e pular uma linha, e assim por diante. Por isso eu fico de olho nele. I've had a very sad experience in my life recently of losing my mother, which was a very sweet Christian woman. But her going was quickly. I haven't time to tell it tonight. I want to at one of the meetings, some of the little breakfasts somewhere. And how that the Lord sent me away for this to happen. And gave me a vision where to go and what would happen. Tive uma experiência muito triste na vida recentemente, a de perder minha mãe, que era uma cristã muito amável. Mas sua partida foi rápida. Não tenho tempo de contar esta noite. Quero, numa das reuniões, um dos pequenos cafés da manhã, em algum lugar, e como o Senhor me mandou para longe para isto acontecer. Ele me deu uma visão para onde ir e do que aconteceria. And then on the road back, and the sweetness of watching Mother come to the end of the road and holding her in my arms or by the arm and committing her soul to God. And seeing that dear old saintly woman as she is going out when she could no more speak. And I said, Mother, does Jesus still mean the sweetness to you as they did the day you received the Holy Ghost? You cannot speak, I know. But if it's real, just bat your eyes real fast. And she'd bat her eyes and the tears would just run down her cheeks. And she went to meet the Lord. Então, a caminho de volta, e a ternura de ver mamãe chegando ao fim do caminho e segurando-a em meus braços, ou pelo braço, e encomendando sua alma a Deus, e vendo aquela velha mulher santa e querida enquanto ela partia, quando já não conseguia mais falar. E eu disse, mãe, Jesus ainda significa ternura para a senhora como no dia em que recebeu o Espírito Santo? A senhora não consegue falar, eu sei, mas se é real, apenas pisque seus olhos bem rápido.
e ela piscou os olhos, as lágrimas simplesmente correram no rosto. E ela foi ao encontro do Senhor. That night he came to me in a vision and showed me her the way she was then. I just can't keep from inviting people to press on to that. See, never miss that, friend. Aquela noite, ele veio a mim numa visão e a mostrou a mim, a maneira que ela estava então. Simplesmente não consigo deixar de convidar as pessoas a buscarem isso com afinco. Estão vendo? Deitada. Nunca fale nisso, amigo. And now, many times, the way that we stand, we don't disfellowship anyone because the way they believe, but being Pentecostal and having the Pentecostal experience, I've seen it come in my family, the ones right down to the end of the road, and watch them until their soul went out. I tell you, I'm so glad that I've got that experience of being a Pentecostal experience in me. And I just want everyone to have it. Don't miss it. Whatever you do, don't miss the experience. E agora, muitas vezes, a maneira que nos encontramos, nós não deixamos de ter companheirismo com ninguém por causa da maneira que crê, mas, sendo pentecostal e tendo a experiência pentecostal, já observei acontecer na minha família os que chegaram ao fim do caminho e os observei até suas almas saírem. Eu lhes digo, estou tão contente em ter essa experiência, de ser uma experiência pentecostal em mim. E quero que todos a tenham. Não falhem nisso. Seja lá o que fizerem, não falhem em ter a experiência. Usually in my meetings, everywhere I go, it's always about praying for the sick. I don't know, it's been very successful. The Lord has blessed answering my prayers many times. And I wondered just before I spoke to you, was there any come tonight to be prayed for or something so I could change my text around a little bit? It's going to be prayed for. I was going to speak on something on divine healing. If not, I was going to speak on something else. Comumente, em minhas reuniões, em todo lugar que vou, trata-se de sempre orar pelos enfermos. Não sei, tem sido de muito êxito. O Senhor tem abençoado, respondendo minhas orações muitas vezes. E gostaria de saber, antes de lhes falar, se alguém veio esta noite para receber oração, algo de modo que eu possa alterar meu tema um pouquinho. Se vocês fossem receber oração, eu ia falar algo sobre cura divina. Senão, ia falar sobre outra coisa. Is there anyone here to be prayed for, would like to be prayed for? Raise up your hand so I can get this agenda. All right. Well, I wrestled around about a half hour a while ago. Há alguém aqui para receber oração que gostaria de receber oração? Erga a mão de modo que eu possa ter uma visão geral. Que coisa. Bem, eu lutei cerca de meia hora faz pouco. Say, by the way, is Billy Paul here, my son? Yes, he is. Billy Paul, are you here? Got some prayer cards out there? Go get some while I'm talking a little bit. Give them out. See, if you don't, sometimes you keep coming back and back and back and forth in the line like that. You never get to the end of it. Digam, a propósito, Billy Paul está aqui, meu filho? Billy Paul, você está aqui? Tem alguns cartões de oração aí? Vá pegar alguns enquanto estou falando um pouquinho. Distribua-os. Estão vendo? Se não distribuir, às vezes, voltam várias vezes. E para lá e para cá, na fila, assim, nunca se chega ao fim dela. Sim. If you're going to have that many, we won't ever one of them, but not twice. You see, because many of the people here are coming from a long ways, and I'll speak quietly just for a few moments on something and other that will try to help and to bring faith up to that spot where we can pray for the sick. De modo que você, e assim, se vai ser tantos assim, queremos ter cada um deles, mas não duas vezes, veja. Não podemos, porque muitas das pessoas aqui vieram de bem longe, e eu falarei em tom calmo só por alguns momentos sobre alguma outra coisa, tentando ajudar e elevar a fé a ponto que possamos orar pelos enfermos. You got a wonderful pastor and co-pastor here, wonderful board, wonderful church, wonderful people. Vocês têm um maravilhoso pastor e co-pastor aqui, junta maravilhosa, igreja maravilhosa, povo maravilhoso. And the other day I was speaking at one of the meetings out here in Phoenix, and the first meeting, and I was saying his wife and I was going down the street how that
this valley must have looked a few hundred years ago, and what it looks like today. E o outro dia eu estava falando numa das reuniões aqui em Phoenix, na primeira reunião, e estava dizendo, enquanto a esposa e eu íamos pela rua, ora, qual deve ter sido a aparência deste vale há centenas de anos e a aparência hoje. And today we took a trip and went up on South Mountain, way up above the city there, out of the atmosphere of the city. We were sitting there together speaking about the Lord and how good He had been to us, and just the Holy Spirit just so sweetly moved into the car and just. E hoje fizemos um passeio e subimos a Montanha do Sul, bem acima da cidade, lá fora da atmosfera da cidade. Ficamos sentados lá juntos falando acerca do Senhor e de quão bom Ele tinha sido para conosco. E apenas o Espírito Santo tão docemente entrou no carro e simplesmente... And I looked down in the valley where little Joseph and I went down not long ago when I was here, and he and I sat down there and held each other's hands and prayed, my little boy. I asked God, when I left, let me be able to lay my Bible in His hands and let Him stay with it, just with the Word. And it'll be a contribution to Him sparing my life and helping me. E olhei para baixo no vale onde o pequeno José e eu descemos não faz muito, quando estive aqui, e ele e eu nos sentamos lá embaixo e seguramos as mãos um do outro e oramos, meu menininho, e pedi a Deus que, quando eu partisse, me permitisse pôr minha Bíblia em suas mãos e deixá-lo ficar com ela, só com a palavra. E isto será uma contribuição a Ele por poupar minha vida e me ajudar. Now, you know, if you get away, we know all cities. I think Phoenix is a wonderful city. But I said to my wife, just think down in there now, right at this moment, right little valley, the Maricopa Valley here, as we can look through it, Salt River through here. How many people at this minute in that one little valley is taking the name of the Lord in vain? Agora, você sabe, se você se distanciar, nós sabemos, todas as cidades, acho que Phoenix é uma cidade maravilhosa, mas eu disse à minha esposa, imagine só, lá embaixo agora, neste exato momento, esse pequeno vale, o Vale de Maricopa, aqui, enquanto podemos olhar por todo o Rio Salt, por aqui, quantas pessoas neste minuto, nesse pequeno vale, estão tomando o nome do Senhor em vão? How many sins, adultery and so forth has been committed in the last hour in this city, this little group of people? I said, how many people do you think that sinned in the last 15 minutes since we've been setting up here in this city? Think of it tonight. I said, it's a wonder that God just doesn't wash the whole thing out like that. It certainly is true. Quantos pecados, adultério e assim por diante foram cometidos na última hora nesta cidade, este pequeno grupo de pessoas. Eu disse, quantas pessoas você acha que pecaram nos últimos 15 minutos desde que nos sentamos aqui em cima nesta cidade? Pense nisto esta noite. Eu disse, é de admirar que Deus não acabe com tudo isso assim. Isto, sem dúvida, é verdade. But do you remember, like it was in Sodom, there was someone down there that had to be brought out? And I said, sweetheart, besides all of that, remember that in this valley, since we've been set up here, there's been prayer after prayer go from a sincere heart. Mas lembra-se como foi em Sodoma? Havia alguém lá embaixo que tinha de ser tirado de lá. Eu disse, querida, além de tudo isso, lembre-se que neste vale, desde que sentamos aqui, houve oração após oração, que saíram de um coração sincero. Está vendo? Now, I said, that's the reason we're here at Phoenix today, and in this meetings around the fellowship with our brethren, is to put ourselves in with them to help to move this great load, to try to get others to see. Eu disse, é por isso que estamos aqui em Phoenix hoje. E nestas reuniões por aqui, o companheirismo com nossos irmãos é para nos unir a eles, para ajudar a levar esta grande carga, para tentar fazer que outros vejam. Now, someday, I believe that the whole valley will be wiped out. The whole earth will be wiped off. And there will come a great millennium. And I said, the warriors and heroes of the faith then will walk down through the gardens of God,
never to be old again, never to be sick again, while anthems fill the air of the angels looking down. Agora, algum dia, creio que o vale todo será limpado, a terra toda será purificada, e virá um grande milênio. E eu disse, os guerreiros e heróis da fé, então, caminharão pelos jardins de Deus e nunca mais ficarão velhos, nunca mais ficarão enfermos, enquanto hinos enchem o ar, os anjos olhando para baixo. I think of a soldier coming home when he's been honored, overseas or something, and how that there seems to be such a great honor. People pay him. But what is it? It's just a few honors out on the street and a few trumpets to sound or bells to ring, and then you go right back into the old grind. Penso num soldado que volta para casa quando foi homenageado, você sabe, no estrangeiro ou algo assim. E como parece que as pessoas lhe prestam tão grande homenagem. Mas que é isto? São só algumas homenagens na rua e algumas trombetas a tocarem ou sinos a retinirem, e então retorna-se a velha rotina. But this way it'll be an endless eternity. How that the anthems of the angels are singing as these warriors and their wives and families walk through the paradises of God. That's not some mythical dream like Christmas, Santa Claus, and that's the truth, friend. And we are looking forward to that. I'm looking with all my heart to that time that when Christ shall come and we shall be in His likeness then, and there'll be no more old age. Mas desta maneira será uma eternidade sem fim, como os hinos dos anjos cantando, enquanto estes guerreiros e suas esposas e famílias caminham pelos paraísos de Deus. Agora, isso não é um sonho mítico como o Papais Noéis no Natal. É a verdade, amigos, e estamos esperando por isso. Estou esperando, de todo o coração, por esse tempo quando Cristo virá e seremos feitos à sua semelhança então. E não haverá mais velhice. Why say, come right here, Paul, if you will. And you that wants a prayer card, as he comes down, just to give you a prayer card, just raise your hands. And I wonder if it would be asking a little too much if we would get this pianist and this choir here to sing. Well, let's have the audience, put everybody in it, if they will. Sing Close to Thee, Close to Thee. You know the song? You know it? Everybody knows it? Close to Thee? Que disse? Venha cá, Paul, por favor. E vocês que querem cartão de oração, enquanto ele vem, só para lhes dar um cartão de oração, apenas ergam as mãos. E seria pedir um pouco demais se pedíssemos a esta pianista e este coral aqui para cantar? Bem, vamos pedir para a audiência, vamos pôr todos nisto, por favor, para cantar Junto a Ti. Junto a Ti, conhecem o hino? Conhecem? Todos o conhecem? Junto a Ti. All right. Some song. Let's just let the choir sing one then. I think that'd be better. Just let the choir sing it, and that'll let you all be interested in getting your prayer card. Muito bem. Algum hino? Deixemos o coral cantar então, que acho que seria melhor só deixar o coral cantá-lo. Isso deixará todos vocês ficarem interessados na distribuição, receber seus cartões de oração. Brother Outlaw, would you come here again, if you will, if it's not asking too much of you, my brother? And we'll have another course or what more from the people, and then we will go right straight, quick as we can, for a short message and pray for the sick. The Lord bless you. Irmão Outlaw, poderia vir aqui novamente, por favor, se não for pedir-lhe demais, meu irmão? E ouviremos outro coro, ou o que seja, das pessoas, e então passaremos diretamente, o mais rápido possível, a uma curta mensagem e oraremos pelos enfermos. O Senhor os abençoe. Pray for the little choir now, as all it appreciates, you Pentecostal people, that appreciates a nice little clean-looking bunch of girls and boys like that. Just raise up your hands. We sure do. There's one outstanding thing, many outstanding things about this church here, and one of them, they sure are singers. Orem pelo pequeno coral agora, enquanto todos que os apreciam. Vocês, pessoas pentecostais que apreciam um belo grupinho de jovens de aparência limpa assim, ergam as mãos. Estão vendo? Sem dúvida que apreciamos. Há uma coisa notável,
muitas coisas notáveis acerca desta igreja aqui, e uma delas é que são cantores mesmo. Thank the Lord for that. Amen. How thankful we are for a nice spiritual lift like that. Was there when the Spirit came. Now, we are grateful for these services, again I say, and we're praying now that God will heal the sick, save the lost. Graças a Deus por isso. Amém. Quão agradecidos estamos por um bom enlevo espiritual como esse. Estava lá quando o Espírito veio. Agora, estamos agradecidos por estes cultos novamente, eu digo. E estamos orando agora que Deus cure os enfermos, salve os perdidos. Now, you pray for me. When you come in just kind of unexpected and we don't know, no arrangements, just drop in and drop out and like that, we can't feel like we're not doing our very best for the Lord, but we're trying to do the best we can for Him. So let us bow our heads once more now for prayer. Agora orem por mim. Agora, quando chegamos de modo meio inesperado e não temos nada planejado, apenas de passagem e tal, não podemos sentir que não estamos fazendo o melhor para o Senhor, mas tentamos fazer o melhor que podemos para Ele. Assim, inclinemos a cabeça mais uma vez agora para a oração. Our Heavenly Father, it's tonight with grateful hearts that we face Thy throne, not knowing just what Your will is and what for us to do, but Thou will lead us. You promised to, so we believe it. We pray that You'll speak to the lost tonight and will heal the sick. Get glory into Thyself. Nosso Pai Celestial, é esta noite com corações agradecidos que estamos diante do Teu trono, não sabendo exatamente qual é a Tua vontade e o que é para fazermos, mas Tu nos guiarás. Tu prometeste, de modo que cremos nisso. Rogamos que Tu fales aos perdidos esta noite e cures os enfermos. Recebe glória para Ti mesmo. Bless this church, we ask again, Lord. Bless every church that's in this city and in this valley, that there will come a time when there will be a great pouring of the Spirit out upon all these people, that people from all over the country will flock in to hear the word of the Lord. Abençoa esta igreja, nós pedimos novamente, Senhor. Abençoa toda a igreja que está nesta cidade e neste vale, de modo que chegue a hora em que haja um grande derramamento do Espírito sobre todo este povo, de modo que pessoas de todo o país se congreguem para ouvir a palavra do Senhor. Now we realize, Lord, the reason that we can rejoice and sing songs is first because we came to Christ, believing that He was, for faith cometh by hearing, hearing of the Word. Agora compreendemos, Senhor, que o motivo por que podemos nos regozijar e cantar hinos é, primeiro, porque viemos a Cristo, crendo que Ele era, porque a fé é pelo ouvir, o ouvir da palavra. And as we Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus
Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.